Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos dar continuidade às nossas atividades de história no capítulo 3 da apostila, da monarquia à democracia. O que representa a bandeira de um país? A bandeira de um país é uma representação da pátria e muitas vezes o modelo de um governo. Você reconhece essas bandeiras? Então, no início do capítulo, nós temos aí a bandeira do Brasil Império e a bandeira do Brasil República Federativa. O que a coroa existente em uma das bandeiras representa? Então, ela representa o regime político que predominava então naquele tempo, que era o regime monárquico. O que representam as estrelas dentro do círculo azul? Então, na bandeira da República Federativa do Brasil, as estrelas elas representam aí os estados brasileiros. Monarquia, os primeiros líderes do Brasil. Na imagem abaixo, nós temos Dom Pedro I e seu pai, Dom João VI. Ambos reinaram no Brasil em uma época em que o poder político não estava organizado como é hoje. A maioria da população era excluída das decisões políticas. Apenas uma pequena parte, a parte mais rica, os nobres, é que possuíam alguma influência sobre o poder político. Hoje nosso país é uma democracia, na qual todos os cidadãos têm direitos políticos e são capazes de escolher o seu representante para melhor governar. Contudo, até que fosse instalada uma democracia no Brasil, houve um longo processo para isso. Brasil no tempo dos imperadores. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio.
Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga nasceu o nosso país. E no dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil. Assim surgiu de fato uma monarquia brasileira. O Império do Brasil foi governado por 2 monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e durou até o ano de 1889, com a proclamação da República. Com a implementação da República, um novo sistema político chegou ao Brasil, ou seja, a democracia. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo, por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar? Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II.
Às pressas, chamaram o marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal. Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, né? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas o que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Siga em frente. De onde veio a democracia? Clístenes foi um importante legislador na cidade de Atenas. Ele propôs uma série de reformas para melhorar o modelo de governo de sua cidade. Dentre essas medidas, destaca-se a adoção da igualdade dos direitos dos cidadãos perante a lei. Após essas reformas, as cidades de Atenas passaram a discutir seus problemas e a escolher por meio do voto as decisões a serem tomadas para o bem da polis. Polis eram as cidades-estados da Grécia Antiga. Entretanto, só eram considerados cidadãos os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos e nascidos na cidade. Ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não desfrutavam de tipo nenhum de participação política. Número 1. Leia a explicação de como se forma a palavra democracia. Depois, crie uma definição para ela. Demo, em grego, quer dizer povo livre. Kratos, em grego, quer dizer poder, força, regência, domínio. Então, juntando os dois termos, democracia, governo regido pelo povo ou governo regido pela maioria. Número 2. Você viu que a democracia em Atenas permitia a participação somente de homens atenienses e livres? E no Brasil, quem pode participar das eleições? Então, todas as pessoas com idade superior a 16 anos podem participar. Porém, o voto ainda é facultativo. A partir de 18 anos, o voto torna-se obrigatório. Leitura de documento. Que elementos formam a República Brasileira? A República Brasileira ela é composta pelo conjunto dos estados, municípios e do Distrito Federal. Quais são os direitos garantidos aos cidadãos brasileiros? Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança, à propriedade, são alguns direitos a nós garantidos pela Constituição. 3. Qual a importância da igualdade dos direitos perante a lei para os cidadãos?
Então, isso garante que não ocorrerão abusos entre as pessoas ou qualquer discriminação proveniente de gênero, condição social, etnia, né? Todos nós somos iguais perante a lei, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. No Brasil, o regime político predominante é a República Federativa, no qual exercemos a democracia. Então, nós, cidadãos, podemos exercer a nossa vontade através do voto nas eleições. Porém, precisamos, então, ter o nosso título de eleitor. Na página 128, a evolução do título de eleitor. Então, o título de eleitor ele é um documento que comprova a inscrição na Justiça Eleitoral e, consequentemente, ele permite que o cidadão ele tenha o direito de votar, né, ou ser votado. Veja, então, como evoluiu. O direito de votar é algo muito recente na história do Brasil. No início do período democrático, pouquíssimas pessoas tinham esse direito. Durante o período colonial, o rei de Portugal escolhia os governantes para os estados do Brasil. Com a independência, o voto foi conquistado, mas esse era direito restrito somente aos homens mais ricos da sociedade. Somente então, no final do século XX, o direito ao voto foi conquistado por todos os brasileiros maiores de 16 anos, sem distinção. Em 1822, por exemplo, o voto era restrito apenas aos homens maiores de 25 anos que detinham um certo poder aquisitivo. Em 1889, o voto permanecia restrito apenas aos homens maiores de 21 anos. O voto passou a ser efetuado por uma urna, mas as cédulas ainda eram em papel, o que dificultava, né, a contagem dos votos. A partir de 1930, as mulheres puderam votar, mas somente aquelas que trabalhassem fora. Em 1985, os analfabetos ganharam o direito de votar e tanto homens quanto mulheres, né, poderiam participar das votações, desde que maiores de 16 anos. O processo eleitoral ele foi se ajustando, porque a população ela teve um papel fundamental nesse processo, pois ela reivindicou diversos direitos que foram atendidos ao longo do tempo. Esse direito foi se expandindo até chegar à configuração atual, que permite a participação de boa parte da população, o que reforça a representatividade política e a população exercer de forma democrática a sua cidadania. Na página 131, hora de organizar. Por que o período colonial brasileiro não pode ser considerado democrático? A política ela era restrita somente às pessoas mais ricas. Além disso, não existiam eleições para governantes. O Brasil ele era ocupado por uma monarquia e os cargos públicos muitas vezes eram indicados pelo imperador e por funcionários reais. Na questão 2, leia o texto abaixo e responda às questões. Que regime político está descrito no texto? Então, de acordo com a leitura, você vai perceber que o regime político descrito no texto é a democracia. Como eram as votações? Então, após discutir os assuntos mais importantes, ocorriam as votações diretas, feitas pelos próprios cidadãos, ali mesmo naquele local público. O modelo de democracia criado em Atenas poderia ser utilizado nos dias de hoje? Por quê? Então, dificilmente, né? O modelo criado em Atenas era um modelo de participação direta.
todos os cidadãos da cidade se reuniam na ágora, um local público, e votavam nas decisões que considerassem melhores para a cidade. Tá? Hoje, esse modelo é complicado para ser utilizado, pois existem cidades muito grandes que comprometeria uma votação individual. Por isso, atualmente, as democracias, em sua maioria, contam com um modelo representativo onde as pessoas elegem um representante e este decide por elas. Um passo a mais. Veja o quadro abaixo que apresenta os poderes políticos instituídos pela Constituição de 1824. Então, Brasil Império. Pesquisem em casa como ocorre a divisão dos poderes no Brasil hoje. Depois, preencha a tabela. Então, o poder hoje está dividido em 3 instâncias: executivo, legislativo e judiciário. No poder executivo, quem exerce é o presidente da República, auxiliado por seus ministros. E eles têm a função de executar as leis. Já no poder legislativo, quem exerce são os deputados e senadores. E a função deles, assim como no quadro acima, é criar leis. Já no poder judiciário, quem exerce? Juízes, Eles têm a função de fiscalizar o cumprimento das leis. Na questão B, ao comparar os 2 quadros, quais são as principais permanências e rupturas e mudanças existentes nesse processo de mudança política entre Brasil Império e Brasil República Federativa, predominante então o regime democrático. Finalizando na página 133, para ir além, complete a cruzadinha com as respostas solicitadas. De acordo com os estudos de história, você vai responder a cruzadinha. Terminamos a aula de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.